Pai Senhor, crianças, estão todas bem? Hoje a gente vai para a nossa lição de número 2 e ela fala assim: Abraão, amigo de Deus. Então hoje a gente vai conhecer sobre a história de Abraão e por que, como ele se tornou amigo de Deus. Então vamos repetir para você gravar bem. Abraão, o amigo de Deus. E o nosso versículo, ele fala assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. E está escrito em João 15:13. Então vamos lá, eu falo aqui, você repete aí na sua casa. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por ele. Então, hoje a gente vai falar sobre esse versículo e também sobre a história de Abraão, tá bom? Então, crianças, como eu falei, hoje é a história de Abraão. E Abraão, aqui, ele tinha uma esposa chamada Sara, tá bom? Por isso desses dois bonequinhos. Então, Abraão, ele morava com a sua parentela, com todo mundo. Mas aí Deus falou assim pra ele que ele ia ter que ir pra uma terra, né? E aí ele falou: então, mas senhor, qual terra? Mas Deus não falou, ele teve que confiar em Deus. Então ele foi. Ele foi pra terra que Deus, ia mostrar pra ele. Ali ele confiou. Porque é como se eu falasse assim: vai, e você fala pra onde? Entendeu? E ele foi. E ali ele passou por muitos lugares e ele fazia uma tendazinha em todos os lugares, morou por um tempo. Só que por onde ele passava, crianças, ele fazia um altar ao Senhor. Então ele sempre estava em constante adoração ali, sempre buscando ao Senhor. Mas eles dois, criança, Abraão e Sara, eles queriam muito ter um filho, só que eles não podiam. Então Abraão sempre clamava, sempre pedia ali ao Senhor. E nisso, de tanto ele sempre clamar, ser sempre obediente a Deus, confiar em Deus, ele se tornou amigo de Deus. Então, um dia, Abraão foi para Canaã, tudo mais, e aí ele estava orando, buscando ao Senhor, e apareceu o anjo do Senhor e falou assim para ele que ele ia ter um filho. Só que Sara estava ali na espreitinha e falou assim, pensou assim com ela: tá bom que ele vai ter um filho, a gente vai ter um filho, né? E aí ela riu, mas aí Deus falou assim pra Sara: por que ela tava rindo, né? Porque ela tava duvidando que aquilo ia acontecer. Sabe por quê, crianças? Porque eles já estavam bem velhinhos, bem velhinhos. Ele tinha 100 anos e ela tinha 90, então já tava bem de idade. Mas quando Deus promete, ele cumpre. Então Abraão, ele creu, ele guardou aquela promessa. E Sara, ela ouviu, mas ela ficou meio receosa, ela ficou meio duvidosa, assim, será que vai acontecer mesmo? Mas criança, Abraão creu. E passou um tempo, e a barriguinha de Sara começou a crescer. E ali Abraão viu a promessa de Deus se cumprindo. E daí nasceu a criança, Isaac. Nasceu Isaac através dessa promessa, através de Abraão confiar em Deus. E nasceu Isaac, olha aqui, Isaac bem pequenininho aqui. Ele nasceu, então, Abraão, Sara e Isaac. E assim a promessa de Deus se realizou, crianças, na vida de Abraão. Ele crendo, confiando em Deus. Então, por isso, crianças, para vocês, o segredo de se tornar amigo de Deus é confiar, é orar, é sempre buscar a Deus. Que assim como Abraão, você também pode se tornar amigo de Deus. Amém, crianças? Que Deus abençoe a vida de vocês.